Mas o comentário internacional aqui no Jornal da Manhã já está conosco o professor Marcos Troirro, o diretor do Brick Lab da Universidade de Colômbia. Professor, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Vitor. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Professor, os Estados Unidos e a União Europeia anunciaram uma trégua na imposição de barreiras e tarifas, diminuindo o risco de uma escalada na guerra comercial. Mesmo assim, já dá para dizer que a economia global respira aliviada? Olha, Vitor, eu acho que ainda não. Você sabe que há algumas semanas, né, quando o presidente americano Donald Trump visitou o Reino Unido e também participou da reunião do grupo das economias mais avançadas, né, o chamado G7, ele chegou a dizer que a Europa era um inimigo comercial dos Estados Unidos. Então, o que a gente observou anteontem, quando na Casa Branca Trump foi visitado pelo Jean-Claude Juncker, né, o presidente da Comissão Europeia, um encontro que foi saudado por Trump como um grande dia para o comércio livre e justo, é um pouco esse jogo do morde e assopra, que é tão característico do Trump. Muito provavelmente é uma técnica que ele aprendeu quando trabalhava no setor imobiliário de Nova York, que é um setor muito competitivo. Mas com essa conversa mais amena entre americanos e europeus, com a possibilidade aí não apenas de trégua nessa guerra comercial que está se desenrolando, mas também de um acordo comercial mais amplo, o Trump está simplesmente retomando aquilo que o Barack Obama tinha começado em 2013, que era a tentativa de construir um acordo chamado Parceria Transatlântica de Comércio e Investimentos. O Obama entendia que esse tipo de acordo, que não tem apenas com a redução de obstáculos comerciais, mas também da criação de parâmetros conjuntos em áreas como meio ambiente, respeito à propriedade intelectual, compra governamental, é, tanto para a Europa quanto para a Ásia, a melhor maneira de antagonizar a China, de criar razões para que a China, ela própria, faça a sua economia evoluir e modernizar. Ontem, o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, também disse que ainda é muito cedo para comemorar uma paz definitiva nesse conflagrado cenário comercial internacional. O que eu acho curioso também, Vitor, é que um pouco antes da visita do Trump a Theresa May, né, primeira-ministra britânica, há algumas semanas, Trump deu uma entrevista a um tabloide britânico e disse o seguinte, que se os britânicos resolvessem negociar um acordo em separado com a União Europeia, isso automaticamente tiraria da mesa as conversações entre Estados Unidos e Reino Unido. E, curiosamente, o Trump, por seu turno, não está seguindo o que ele disse. Ele próprio está tentando negociar, como fez o Obama, um acordo com Bruxelas. Ou seja, é um típico caso do faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Denise. Professor, é Denise quem está falando. Eu acho que as dúvidas em relação à validade ou não desse acordo, ou possível alívio que possa trazer, vem muito da inconstância mesmo de Trump e das posições contraditórias dele. Então ele pode mudar de ideia de uma hora para outra, não se sabe exatamente qual seria o alvo dessa proximidade, se é uma tentativa de enfraquecer a China. Pode atrapalhar também as negociações do Mercosul com a União Europeia, que ainda estão longe de um desfecho, mas de qualquer modo poderia atrapalhar, porque a União Europeia não fecharia em duas frentes acordos semelhantes, então é muito complicado confiar numa política de Trump. Pode mudar de uma hora para outra, né? Sem dúvida alguma. Você sabe, Denise, que o Trump gosta muito do estilo dos militares. Aliás, durante toda a campanha, ele disse que ele seria mais uma espécie de chefe das Forças Armadas do que um presidente executivo. E no âmbito militar, você tem um conceito, quando você parte para uma batalha, que é o seguinte, o objetivo precisa ser claro e você precisa ter os sinais muito concretos de que você está ganhando a guerra. Eu acho que essas duas características, quando aplicadas para esse conflito comercial que os Estados Unidos precipitaram, não estão claras, né? Porque as tarifas no comércio, por exemplo, entre Estados Unidos e Europeia já são bastante baixas. Claro, obviamente, os europeus poderiam reduzir muito a sua proteção ao setor agrícola, mas mesmo assim os Estados Unidos têm muitas alternativas à negociação. Me parece que os benefícios, né, dessa união é maior do que a criação de uma guerra comercial. E claro, se realmente os europeus aumentarem a sua aquisição de alguns produtos agrícolas, como é o caso da soja, isso vai ter um impacto num setor para as exportações brasileiras, que é fundamental para a nossa balança comercial, não há dúvida alguma.
Ok, aí o professor Marcos Troirro, diretor do Brick Lab da Universidade de Colômbia, participando com a gente aqui do Jornal da Manhã. Ele está conosco todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Professor, mais uma vez, obrigado pela participação, bom dia, bom final de semana. Igualmente, Vitor, tudo